Também quero, nessa manhã, dar o meu abraço a todos os pais presentes nesse lugar. Alegria nossa podermos, numa data como essa, reconhecer não apenas a bondade de Deus em nos dar pais terrenos, mas a bondade de Deus em ser o nosso Pai celeste. Um casal tinha 5 filhos e aguardavam a chegada do 6º filho. A alegria da expectativa de chegar mais um bebê na casa. E, de fato, a criança nasce, cheia de vida. Todavia, a mãe não suportou e a mãe falece. O pai resiliente cria os 6 filhos, agora sem a presença de uma mãe. Uma das filhas dessa família, na idade adulta, resolve criar uma data para homenagear o seu pai por tudo aquilo que ele fez. É assim que nasce o Dia dos Pais. Uma data, como, muito parecido com o Dia das Mães, pensada para fortalecer os laços familiares e reconhecer, agradecer, respeitar aqueles que nos dão vida, aqueles que proveem as nossas necessidades. Pais que nos protegem, que nos educam, que nos ensinam, que nos corrigem, que nos discipulam. Pais que estão presentes para nos orientar. Pais que são responsáveis para suprir as nossas carências e necessidades. De filhos dependentes. Eu quero convidar você, antes da gente refletir na palavra de Deus nessa manhã, a um tempo de oração. Quero pedir que você agradeça para o seu pai. Agradeça ao Senhor pelo pai que Ele te deu. Interceda pelo seu pai se ele ainda não for um discípulo de Jesus Cristo, ainda não confessar Jesus como Senhor e Salvador, para que ele também experimente isso. Agradeça a Deus por Ele ser o seu Pai celeste. Peça a Deus também para falar ao seu coração por meio da mensagem que Ele separou para o seu coração nessa manhã. Ore por aqueles cujos pais ainda não estão aqui na igreja, mas aqueles pais que já se foram, já partiram. E eu sei que você tem lembranças que trazem ao coração alegria. Vamos ter esse tempo de oração, nos preparando para aquilo que Deus tem nessa manhã de reflexão na sua palavra. Ó Deus, eu me uno aos meus irmãos e irmãs nessa hora para te agradecer pelos nossos pais terrenos, que mesmo imperfeitos dão o melhor de si. Obrigado, Senhor, pela certeza do teu cuidado sobre as nossas vidas por meio deles. Quero interceder por aqueles cujos pais não estão mais aqui nessa terra. Que o Senhor traga o consolo, o conforto e a certeza de que as lembranças que ficaram trazem alegria por tudo que o Senhor proporcionou. Oro por aqueles que ainda têm os pais, mas estão distantes. Que o Senhor promova reconciliação naqueles que estão com relacionamentos quebrados. Promova também a oportunidade de encontro para aqueles que só moram distantes geograficamente, mas o coração está unido. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Pai perfeito, Deus Pai Celeste, que nos ensina como ser filhos. O Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem nos levado à dependência. Por isso nós queremos te ouvir nessa manhã. Aquilo que o Senhor preparou para o nosso coração, alcance cada um de nós, na nossa necessidade. E isso dê honra, glória, louvor ao teu santo nome. Pois nós dependemos do Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus, o Filho perfeito, que nos ensina também a sermos filhos conforme a vontade do Pai. É em nome dele que nós oramos. Amém. A mais bela relação entre pai e filho nós encontramos na Escritura Sagrada. E diz respeito ao Deus Pai com o Deus Filho.
relacionamento das duas pessoas da Trindade. Quando nós lemos as narrativas bíblicas, onde Jesus faz declarações em relação ao Pai, nós podemos, aprender sobre a ação correta da paternidade. E isso é importante para mim, para o Alexandre, para o Fernando, para cada um de nós que somos pais. Como sermos pais segundo o propósito de Deus Pai. Então, nas narrativas de Jesus, nós encontramos, por exemplo, o ensino dele que o Pai ama. Encontramos o ensino que o Pai dá a vida, que o Pai orienta, que o Pai supre as necessidades, que o Pai conduz, que o Pai protege. Jesus deixa isso claro a partir da experiência que ele tem com o Deus Pai. Mas também podemos aprender, em segundo lugar, a ação correta como filhos. Quando Jesus apresenta suas declarações na sua relação com o Pai, ele nos ensina a ser filhos. Isso em duas direções. Filhos no relacionamento com o Pai terreno e filhos no relacionamento com o Pai celeste. Então é importante a gente olhar para como Jesus apresenta a sua relação com o Pai, sendo ele filho, de dependência. Jesus, em várias oportunidades, vai falar que ele fala o que o Pai falou a ele, que ele pode fazer o que ele vê o Pai fazendo, que o Pai que o orienta, que o Pai lhe deu uma missão. Então, para ter vida, para não pecar, para viver de forma correta, para cumprir sua missão na terra, para morrer e ressuscitar, Jesus dependeu do Pai. E ele nos ensina a como precisamos depender do Deus eterno. O ano passado, dia 12/8, eu preguei sobre paternidade e filiação, no texto de João, capítulo 5. E eu quero fazer a reflexão com você nessa manhã em apenas um versículo desse mesmo texto, João 5, verso 26. E hoje eu não quero falar especificamente sobre paternidade e filiação, mas como Jesus, em uma afirmação aparentemente pequena e simples, nos ensina a dependência que eu e você temos de um Pai que é independente. Capítulo 5 de João, verso 26. E mesmo assentado como você se encontra, eu peço que você faça a leitura comigo, se a sua Bíblia é na versão revista e atualizada. Capítulo 5 de João, verso 26. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deixa a sua Bíblia aberta. Duas coisas, queridos. Não pense que essa mensagem é apenas para os pais. Essa mensagem é para todos nós. É a palavra de Deus e ela traz o ensino para cada um de nós. Segundo, abra seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer ensinar ao seu coração. Então, peço a sua atenção para a caminhada que nós vamos fazer aqui. Nós, para conhecermos Deus, precisamos ler a Escritura Sagrada. E, ao lermos a Escritura Sagrada, precisamos perceber como que Ele se revela a partir dos seus atributos, ou seja, a sua essência, aquilo que o define, o seu caráter. Quando nós vamos lendo, os atributos saltam aos nossos olhos quando nós estamos focados em buscar perceber o caráter de Deus no texto. Deixa marcada a sua Bíblia em João 5 e abra comigo no Salmo de número 102. Na quarta-feira, no nosso estudo bíblico, nós fizemos esse exercício aqui com os irmãos que estavam participando. Salmo 102. A partir do verso 24. Enquanto você abre para acompanhar a leitura, quero incentivar você a participar dos estudos bíblicos às quartas-feiras. Esse mês de agosto nós vamos refletir no livro de Jeremias. Tivemos uma introdução na última quarta-feira e vamos continuar estudando a palavra de Deus do profeta, a partir do profeta Jeremias, texto que nós estamos lendo, ok? Nesse mês, conforme nosso plano bíblico de leitura. Salmo 102, verso 24. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Que caráter
Que atributo de Deus se manifesta nesse versículo? Deus é eterno. O Deus cujos anos se estendem por todas as gerações. Verso 25. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Que Deus é esse? Criador. É o Deus que cria todas as coisas. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. Que Deus é esse? Imutável. O Deus que não muda. O Deus que não passa. Os teus anos jamais terão fim. Deus infinito. Os filhos dos teus filhos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. O Deus protetor. Queridos, precisamos ler a Bíblia para conhecer Deus, porque quanto mais conhecermos ao Senhor, mais conheceremos a nós mesmos, e mais teremos forças para vivermos segundo a vontade dEle, confiando nele e dependendo dEle. Porque quando você pensa que o seu Deus é um Deus eterno, que te criou, e é um Deus que não muda, que hoje está com um bom humor e amanhã está de mau humor, você pode descansar seguro. Porque esse mesmo Deus tem outros atributos que nós vamos ver aqui nessa manhã. Esse Deus é um Deus que se revela para mim e para você como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, cada um desses atributos é atributo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é importante você guardar, porque eu quero refletir com você sobre como esses atributos se manifestam a partir do Deus Pai na nossa relação com Ele como filhos, para aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. Deus é um Pai independente, que não precisa de nada e que nos faz filhos para vivermos na dependência segura dEle. Olha comigo no texto de João. Vamos voltar para João. A afirmação, a declaração de Jesus, pequenina, mas é sensacional. O Pai tem vida em si mesmo. O que Jesus está dizendo para mim e para você sobre Deus Pai, a partir dessa afirmação? O Pai tem vida em si mesmo. Primeiro, que Deus Pai é autoexistente. Ele não recebeu vida de alguém. Ele não foi criado, gerado. Ele simplesmente é. Ele simplesmente existe. A declaração de Jesus é que o Deus Pai, pessoa da Trindade, tem existência apenas em si mesmo e a partir dele mesmo. Isso é sensacional. Um Deus que é autoexistente, é originador de todas as coisas, já que ele não foi originado, mas tem origem em si mesmo. Ele simplesmente é. Então essa é a primeira declaração de Jesus que nós tiramos do texto. Deus é autoexistente. Deus Pai é autoexistente. Mas também podemos, a partir dessa declaração de Jesus, que o Pai tem vida em si mesmo, que ele é autossuficiente. Deus não precisa de nada. Ele possui tudo. Ele é dono de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como trindade, satisfazem um ao outro. Por isso, numa comunhão eterna e amorosa, eles são autossuficientes. Eles não precisam de nada, queridos. Paulo, capítulo 11, verso 35, escrevendo aos Romanos, diz que quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Não. Ele é que é a origem de todas as coisas, ele que não precisa de nada, ele que é suficiente. Então, esse Deus que é suficiente, autossuficiente, é quem pode suprir toda a nossa insuficiência. Porque ele tem tudo. Domina sobre tudo. É a origem de tudo. Dependemos, portanto, de Deus, queridos. Todas as nossas necessidades serão supridas apenas naquele que é autossuficiente. Deus, autossuficiente, cria-nos. E como criaturas, somos dependentes e, por causa do pecado, insuficientes. Jesus está dizendo que o Pai tem vida em si mesmo.
Agora, até mesmo Jesus tem vida recebida do Pai. Não é o que diz o texto? Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Como Deus, Jesus Cristo, é autossuficiente, é autoexistente, tem vida e é originador da vida. Como homem, Deus que se encarnou, Jesus depende do Pai em relação à sua vida terrena. Ele precisa da orientação do Pai. Ele precisa da presença do Pai. Ele precisa da comunhão com o Pai. É por isso que ele ora e pergunta. É por isso que ele declara que só pode fazer o que o Pai diz para ele fazer. Que ele só pode fazer o que ele vê o Pai fazendo. O próprio Senhor Jesus, Deus, homem, ao se encarnar, faz isso para mostrar para mim e para você como é a nossa dependência do Deus Pai. Autoexistente, autossuficiente e, em terceiro lugar, Deus que é independente. Porque um Deus que é autoexistente, autossuficiente, não depende de nada nem de ninguém. Queridos, se Deus tem vida em si mesmo, é suficiente em si mesmo, Ele não precisa do mundo. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele não precisa da igreja. Ele não precisa de nada. Nada. Então ele é completamente independente. De outro lado, nós que fomos criados por esse Deus maravilhoso, dependemos totalmente dele. E não é esse um dos grandes pecados meu e seu? Conduzirmos a vida de forma independente de Deus? Tomarmos as decisões achando que somos autossuficientes? Como se fôssemos autoexistentes? Deus não precisa de ninguém, queridos, Ele é tudo. Agora, Ele, que não depende de nós, efetua na minha e na sua vida tanto o querer quanto o realizar. Ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu plano eterno. Mas talvez a sua pergunta seja, por que isso? Para que? Se Deus é autoexistente, autossuficiente, independente, por que nos criou? Por que criou o mundo? Atos 17, 24 e 25, nós encontramos Paulo no Areópago, falando para os filósofos gregos sobre a pessoa de Deus. E ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus independente. Por causa da independência de Deus, todas as criaturas derivam dele, dependem dele. O Salmo 36, 9 diz que Deus é o manancial de vida, a fonte da vida. E segue dizendo que na luz dele nós vemos luz. Deus é independente. Eu e você dependemos dele para existir. Se ele é a origem da vida, toda a vida, consciente ou não, só existe porque Deus existe. Deus é quem dá existência, porque é Ele que gera vida. Todo ser humano criado, toda criatura criada, só existe porque Deus é vida e existe. Então isso tem um propósito. O propósito é para que Ele seja conhecido, adorado, glorificado. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, não para sermos independentes, mas dependentes, porque a criatura é dependente do Criador. E nós, então, só encontramos sentido para a existência quando nós nos voltamos para Deus e vivemos uma relação de dependência. Mas é uma dependência fundamentada num amor perfeito, numa segurança de um Deus que não precisa de mim, mas que me ama de forma perfeita. Ser independente pode ser definido como alguém que não depende de nada. Quem tem autonomia,
tem liberdade completa em relação a alguém ou algo. É rejeitar qualquer tipo de submissão. Esse é o meu e o seu pecado. Andar de forma independente. Mas o Deus que é Pai nos cria para Ele. João 6,57. Agora, Jesus está ensinando que o verdadeiro pão do céu, que traz alimento para o povo e que provê a necessidade do povo para que o povo exista, não é o maná que foi derramado do céu ao povo no deserto, mas é Ele mesmo, Jesus, o pão do céu. João 6,57 nós lemos assim: assim como o Pai que vive, mais uma vez, Jesus declarando que vida é no Pai. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como é que eu e você podemos ter vida? Por causa da existência de um Pai que nos deu vida. Agora, a vida que Jesus está falando aqui é a vida eterna, a vida a partir de um relacionamento com o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma vida desfrutada eternamente na presença desse Deus autoexistente e autossuficiente. Olha o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando do seu sacrifício. Eu vou morrer e quem entregar a sua vida a mim, receberá a vida. Viverá eternamente. E ele aponta para o fato de que a ceia do Senhor é um testemunho disso. Porque ao comer o pão, nós estamos simbolicamente nos alimentando de Jesus Cristo, declarando a nossa união com Ele. Queridos, para tornar isso possível, o Deus Filho, que é independente, deixou sua glória e tornou-se dependente. Ele diz aqui no verso que nós lemos que ele vive pelo Pai. Jesus, que recebeu vida do Pai, como Deus Filho, está ensinando para mim e para você que vida nós só temos se estivermos unidos a Ele. Vida de verdade, vida verdadeira. Vida na relação, vida espiritual, nós só recebemos de Jesus, o autor da vida. Atos 3,15 diz: Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Somente em Jesus a vida. A vida de cada um de nós se dá por causa da vinda de Jesus. Na nossa cabeça é meio difícil porque a gente tem cronologia, a gente tem tempo, mas para Deus, que é eterno, não tem passado, presente e futuro. Simplesmente tem. Aquilo que para mim e para você aconteceu na história, para Deus simplesmente é. 5:21 de João. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Cristo é a nossa vida. Paulo vai dizer isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também sereis manifestados com Ele em glória. Jesus se tornou dependente do Pai, para que nós fôssemos feitos filhos compartilhando dessa mesma dependência. Então, o chamado para a salvação é: deixe a sua independência do Pai e dependa totalmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos filhos, nós que cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, essa vida que temos, por causa de Cristo, é para ser vivida no relacionamento com esse Deus. Pensa comigo. A diferença entre a vida de Deus e a minha e a sua vida, a partir do que a gente temos visto. A vida de Deus é dele mesmo. A minha e a sua vida é emprestada dele. Vem dele. A vida de Deus é infinita, é eterna, não teve início, não terá fim. A minha e a sua teve início. Terá fim nessa terra. Não terá na eternidade,
Para quem crê em Jesus Cristo, viverá de verdade por toda a eternidade. Quem não crê em Cristo existirá em sofrimento por toda a eternidade. A vida de Deus é perfeita, santa, justa. A minha é imperfeita. É cheia de pecado. Então isso prova o quanto nós dependemos dele para vivermos a vida dele, que ele nos dá e quer que nós vivamos. Então, por que Deus nos criou? Queridos, Deus não precisava da gente. Ele nos criou por causa de um outro atributo. Ele é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Bem, se Deus é amor, ele ama. E ele ama o Filho desde a eternidade, desde todos os tempos. Essa é a declaração de Jesus na oração sacerdotal, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tá, se Deus ama, Deus Pai ama Jesus desde antes da fundação do mundo, isso cumpriria o fato dele ser Deus que é amor, amando o seu Filho, não precisaria criar a gente. Só que esse amor é perfeito. E um amor perfeito expande, derrama, transborda. E Deus cria cada um de nós para expandir o seu amor, nos tornando seus filhos em Cristo Jesus. Por causa do amor que ele tem pelo Filho, expandindo esse amor, ele cria cada um de nós, para que nós experimentemos da vida abundante dele na relação com ele, queridos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Já falei uma vez aqui na igreja sobre isso. Há filhos de Deus em Adão e filhos de Deus em Cristo Jesus. Filhos de Deus em Adão como criação do Deus que é Pai. Filhos de Deus em Cristo porque são salvos, se tornam filhos numa relação perfeita com Deus Pai a partir da fé em Cristo. Filhos de Deus em Cristo desfrutarão de vida eterna abundantemente, aqui e por toda a eternidade. Filhos de Deus em Adão, que não confessarem Jesus como Senhor e Salvador, existirão por toda a eternidade no inferno de dor e sofrimento. Por isso o convite do Pai para os seus filhos é: venham, não sejam independentes, mas confiem e dependam de mim, para expandir o seu amor, gerando outros filhos que serão profundamente amados. É o que Jesus fez ao morrer na cruz, queridos. Jesus dependeu do Pai em todo o tempo, experimentou tudo de melhor, mesmo tendo que morrer na cruz, porque o Pai o conduziu assim, era o plano. Eu e você temos o privilégio, a alegria, a graça de depender de um Deus que é perfeito, que não muda, que ama, que é gracioso, que é misericordioso, que é eterno, que é infinito, que é autossuficiente, que é autoexistente, que é independente. Que segurança isso traz para mim e para você? Deus não muda como a gente muda. Então somos feitos filhos desse Deus para desfrutarmos do amor dele em Cristo Jesus, que Jesus é um amor que Jesus desfruta desde sempre, e isso por toda a eternidade, tendo consciência e se entregando a uma dependência segura. Esse conhecimento, ele não é algo para ficar só na cabeça, mas é para nos conduzir em nossas relações, a começar a nossa relação com o Pai. Mateus 7, de 7 a 11, nós lemos assim: Jesus está ensinando Ele está dando uma ordem para mim e para você. Ele está mandando a gente fazer algo. O que é que ele está mandando? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe.
O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Ele diz que é para eu pedir, para eu buscar, para eu bater, porque quem pede, quem busca e quem bate, vai receber a resposta. E por quê? Ele diz que eu devo fazer isso. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, quem? Vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Queridos, Deus não precisaria mandar eu e você pedirmos. Conscientes de quem Ele é, nós vamos correr para Ele o tempo todo. Porque somos dependentes dEle, sabemos do seu amor, da sua graça, do seu cuidado, da sua proteção, da sua provisão e todos os demais atributos que você pensar. Então, a suficiência de Deus deve nos encorajar. Mas Deus sabe que eu e você somos pecadores, então Ele precisa dizer, pede, busque, bata. Mas não seria necessário. Então, quanto mais eu tomar consciência de quem Deus é, mais eu vou correr para Ele e vou viver com Ele numa relação de pai e filho perfeita, como foi a dele com seu Filho Jesus Cristo. Dependemos de um Deus autoexistente, autossuficiente, poderoso, gracioso, amoroso, protetor e por aí vai. O Deus que possui todas as coisas e supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, como não amar e se entregar a um Pai assim? Esse Deus é Pai. Pai que ama cada um dos seus filhos, eu e você, em Cristo Jesus. Que está cuidando de cada um de nós, naquilo que precisamos. Então, nosso coração corre para Ele. Um dos grandes problemas que eu tenho e você tem é esquecer quem é o nosso Pai. Esquecer quem é o nosso Pai. Esse, que nós vimos alguns atributos aqui que Jesus apresenta para a gente. O Pai que tem vida em si mesmo. O Deus que é a origem de todas as coisas. O Deus que cuida de cada um. Então, se Ele não precisa de nada e nos criou para Ele, eu posso confiar no amor dEle. E posso me entregar a esse amor. Então, nós precisamos da graça desse Deus. Porque se dependemos dEle para tudo, dependemos dEle inclusive para crer nele, dependemos dEle inclusive para ser santos como Ele, dependemos dEle inclusive para ir até Ele. É por isso que eu e você podemos orar, pedir, Deus, dispõe o meu coração para Ti. Senhor, inclina o meu coração somente a Ti. Senhor, me conduza nos Seus passos. Senhor, me dê aquilo que eu preciso para andar na Tua presença. Porque é Ele quem vai fazer, queridos. Isso é graça. Nós não temos forças em nós mesmos. A minha e a sua atitude, a ação é dar o passo e pedir, Senhor, sou dependente, eis-me aqui. Para você que talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda é autônomo, uma pretensa autonomia, porque se nós dependemos totalmente dele, somos enganados achando que podemos andar independentes. Para você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o convite é esse, deixe essa independência de andar segundo a sua vontade, segundo o seu coração, segundo o seu querer. Volte-se, entregue-se. Assim como Jesus foi dependente do Pai aqui, Ele nos convida, seja dependente porque você vai experimentar o melhor que Deus tem para você. A vida eterna e abundante. Algo que só Ele pode produzir no seu coração. E é a minha oração que Ele esteja produzindo para que você confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Temos um Deus que nos ama de forma perfeita. Um Deus que conhece cada um de nós. Por isso nós podemos servi-lo, podemos amá-lo, podemos confiar nele. Ele está no controle de todas as coisas.
da minha e da sua vida, do mundo. Sofonias dá um belíssimo testemunho sobre isso. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Deus é justo. Aqueles que não querem saber dele sofrerão as consequências de uma vida distante dele. Mas ele mesmo vai dar lábios puros a quem ele quer, para que invoquem o seu nome e o sirvam de todo o coração. Eis aqui nosso coração, Senhor. Coração que aprendeu um pouco mais sobre um Deus maravilhoso que é autoexistente, que é autossuficiente, que é independente, que é Pai eterno, amoroso, que mesmo não dependendo, não necessitando, nos criou por sua livre e soberana vontade, para expandir o seu amor e assim magnificar a sua glória. Louvado seja o teu nome através das nossas vidas, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos conduza para vivermos assim, nessa relação com um Pai que é perfeito. Dá-nos vida abundante em Jesus, a partir da vida eterna que recebemos, Pai. Perdoa-nos as ações de independência, o querer seguir o próprio caminho, os passos, as decisões, as escolhas, sem buscar a direção do Senhor e obedecer à direção do Senhor. Perdoa-nos quando somos incrédulos e esquecemos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, no controle da nossa nação, no controle do mundo, da nossa vida, da nossa igreja. E que precisamos confiar, interceder e andar junto do Senhor, descansado de que aquilo que o Senhor já determinou se cumprirá para a glória do teu santo nome. E ainda que não seja segundo a minha vontade, será segundo a sua vontade, Pai, a tua vontade, que é maravilhosa, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Então ensina-nos naquilo que nós precisamos, a acolher a vontade do Senhor como boa, perfeita e agradável. Nós precisamos do Senhor. Oramos por nós, oramos por nossa nação. E oramos, Deus, para que a tua glória se manifeste por todo esse mundo, de maneira que aqueles a quem o Senhor escolheu recebam vida eterna e façam parte dessa família da fé que existirá por toda a eternidade, num relacionamento perfeito com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem, as crianças de 0 até 6 anos me disseram que tem o melhor pai do mundo. Eu não sei aqui qual é o melhor pai do mundo, mas isso aí elas vão cantar para vocês. A gente coloca aqui algumas características que as crianças imaginam que são seus pais e eles vão cantar para vocês.
Alô, alô. Todo mundo vai olhar para mim e pensar. Minha pátria. Dá a mão pro amiguinho para sair aqui para trás. Vai, dá a mão do amiguinho. Tá, sobe aqui, ó. Mão e sobe aqui. Beleza, tá. Nós vamos para a salinha agora. Sobe aqui, Caleb. Som. Muito bem. Esses aqui disseram que tem o melhor pai do mundo. Agora, eles vão descer e vamos agora convidar a turma de 7 a 10 anos, que também vai fazer sua homenagem, mas eles disseram que o pai deles são um exemplo de fé.